Boa noite, Eli. Boa noite, doutora Cleia. Esperar o pessoal entrar. Falar um pouquinho dessa live que foi tão planejada, tão esperada. Oi, doutora. Acho que não deu certo. Doutora, pode aceitar. Boa noite! Eu falei boa noite, eu falei, não quer me receber, não, é? É ao vivo, é ao vivo. Não tá ocupado. Aí fica perto aqui, aperta ali, parece que não vai, né? Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão aí presentes. Eu não enxergo, nem a Flávia vai fazendo no meio campo, viu, Flávia? Porque eu não enxergo de longe, não. Tô deixando bem longe de mim. Eu quero mostrar algumas fotos, sabe? Muito bom. Gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Cesarino, sou enfermeira, com uma vivência aí hospitalar e trabalho também com terapias integrativas e feridas. Essa pessoa que eu convidei hoje é a doutora Cleia Rodrigues, foi minha professora da faculdade, da FAMERP, foi minha professora da pós-graduação de emergência, hoje eu posso chamar de amiga. E é uma pessoa encantadora e veio aqui acrescentar conhecimento para nós. Veio falar de feridas e curativos, que é a especialidade dela já há muitos anos, pioneira em grupo de curativos. Doutora Cléia, se apresente, fala um pouquinho com o pessoal. Boa noite, Flávia. Eu agradeço aí o convite de poder compartilhar, né, e a gente aprender juntos nessa noite sobre um tema tão importante para a enfermagem, que é algo que nós começamos há muito tempo atrás, quando se falava de processos de reparação tecidual, né, falava de fisiologia, de processo cicatricial, da autonomia do enfermeiro. Isso há 35 anos atrás, né, onde ainda não tínhamos normatizações, resoluções do COFEM, COREM, sobre essa temática, né? E nós viemos vislumbrar isso aqui em São José do Rio Preto, a oportunidade de poder trabalhar com essa área de competência técnica que eu entendo que é do enfermeiro. Desde Flores, Wanda, esse cuidado sempre foi muito nosso, muito do enfermeiro, né? E nesse sentido, então, nós fomos buscando aí capacitações, conhecimento, buscando formas de poder tratar as feridas, entender como esse processo cicatricial acontecia, quais eram os fatores intervenientes no processo cicatricial, quais eram os produtos que nós tínhamos disponíveis no mercado, para que nós pudéssemos aí fazer a diferença no cuidado do paciente, né? E o conhecimento está sempre mudando, né? Sempre se renovando, né, professor? Com certeza. Nós fomos, então, estudar, tá? Então, eu fiz a pós-graduação em urgência, pós-graduação em UTI, né? Fui trabalhar na questão do paciente internado, área cirúrgica, e na área cirúrgica me despertou ainda mais esse conhecimento do cuidado com a pele, o que eu podia fazer enquanto enfermeiro, isso nos anos de 1980, podia fazer para o paciente, para que nós pudéssemos tirá-lo mais precocemente do hospital, né? Entendendo toda aquela questão, quanto mais o paciente internado, a maior possibilidade de ter alguns fatores aí agravantes na sua saúde, como a infecção, um dos casos, né? E nós estamos procurando entender. E quando eu fiz residência, né? Eu fui trabalhar no hospital, o setor que eu trabalhava tinha 104 leitos com 8 especialidades. Plástica, uro, vascular, otorrino, cirurgia geral.
de cabeça e pescoço, bom, enfim, eram vários. E ouro, né? E cada um tinha cada cirurgia tinha a sua especificidade, né? E nós procuramos saber e estudar para poder dar a melhor qualidade possível naquela época para essas pessoas, né? E assim foi. Nós fomos fazendo estudo, buscando e buscando, até que tinha escola de enfermagem, os alunos vinham comigo lá no setor, no sexto andar, atender os pacientes, faziam um estágio extracurricular comigo lá no setor. Eu era a única enfermeira do setor, eram 104 leitos, e eu a única enfermeira. Nós tínhamos um contingente muito grande de atendentes naquela época. Então, na verdade, o enfermeiro, enfermeira, eu não ficava só na questão do gerenciado cuidado e nem administrativo, né? Eu precisava trabalhar, estar com eles, né? Então, era no banho, no curativo, na medicação. Quando faltava alguém, eu ia para a medicação, eu ia para o cuidado em si, não é? E eu tinha que atender tudo isso. Agora, você imagina, 104 leitos, uma única enfermeira, uma atendente de cada posto. Então, eu fui buscando cada vez mais e trazer uma maior contingente, capacitação de pessoas para trabalhar nesse setor, né? Uma vez que eu via que a questão que mais me preocupava era a questão do índice de infecção no sítio cirúrgico, né? Então, nós estamos buscando aí meios para que nós pudéssemos dar maior eficiência e cuidado para esse paciente que tinha uma ferida e tirá-lo mais precocemente do hospital. E assim foi. E nós fomos montando grupos curativos. Eu até brinco que o grupo de curativo foi montado, né, e instituído. O grupo era de eu sozinha, naquela época. O grupo era eu. Então, nós começamos a cuidar dessas feridas, né, e algumas especialidades, quem cuidava dos curativos era o quinto ano, sexto ano, né, por conta de tudo que estou te falando, era um contingente muito pequeno, né, da enfermagem, né, enfim. E eu falei, não, aqui no meu setor, eu vou cuidar de todas as feridas que estão aqui. Foi um grande desafio, né, uma única enfermeira, cuidar de todas esses pacientes que tinham ali feridas, né? A maioria deles tinham, era uma área cirúrgica. E quando os alunos vieram fazer estágio, isso foi muito importante, eles começaram a me ajudar, né? E fui capacitando cada aluno nessa época, né? Então, era tão interessante, Flávia, que eles vinham, né? Os pacientes iam para casa precocemente, né? E nós íamos cuidar deles em casa. Então, a gente já fazia home care, que não tinha nem conceito de home care naquela época. A gente ia de sábado, domingo, fazer uma escalinha com os alunos, a gente ia cuidar dele para assegurar que eles tinham cuidado contínuo, não é? Porque a gente sabia que a dificuldade deles entender, o cuidador, de cuidar daquela ferida. A gente queria segurar isso para nós. Nós explicávamos aquilo que era importante, a questão da higiene, não deixar a mosca, né, não deixar o filho aberto, mas o curativo que cuidava era nós. Então a gente cuidava desse paciente lá na casa dele. Olha como foi um desafio muito grande, né? E assim, né? É aquela coisa, a gente sempre em busca do melhor caminho e tanto se muda, né? Tanto a gente tem que descobrir a cada dia, sempre novidades, sempre novos estudos, a gente sempre tem que estar se atualizando, porque você vê, quando eu formei, há poucos anos atrás, professora, não vou falar se estou entre a verdade das duas, Tem pouquinho. era a intenção tinha que esfregar a ferida, tinha que limpar, né? Hoje a gente já fala, não, quanto menos traumatizar uma ferida, melhor, né? Então os conhecimentos vão se inovando, vão melhorando, e você que está aqui nessa live com a gente, saiba que vocês estão de parabéns, porque vocês estão em busca de mais conhecimento, de melhores resultados para os seus pacientes, para os seus entes queridos que têm feridas. Professora. Pode falar, estou ouvindo. Que é um negócio meu, pode falar. E nesse sentido, então, falando só um pouquinho dessa história, já terminamos, para a gente chegar num dia importante falar, mas trazendo um resgate do que é o cuidado, não é? Eu estou querendo dizer tudo isso para quem está conosco aqui, e para você mesmo, Flávia, falar que a importância de nós, enfermeiros, de tomarmos para nós o que é nosso. Não é? Nós não podemos deixar de fazer aquilo que é nosso, que compete, nós temos competência técnica para fazer. E essa área de ferida
é uma área de muita importância para nós. Então, para que a gente possa buscar conhecimento, para que a gente possa fazer diferença no cuidado e para que a gente dê qualidade de vida para essas pessoas que têm uma ferida, porque a gente sabe que é um fator de, além de custo, né? Professora, acho que o som caiu. Acho que o som da professora caiu. Vocês estão ouvindo, gente? Foi o meu. Professora, Fizemos aí a nossa pós-graduação, vários cursos de capacitações, né, e habilitações, e nós estamos aí nessa área de cuidado, estética e cuidados integrativos também, né? Então é isso. é isso, né? Caiu um pouquinho aí o som da professora, Caiu? mas é o ao vivo, né, professora? É o ao vivo. Quer que eu repita o que eu falei? Isso, a senhora puder repetir como esses últimos segundos que Então, a senhora falou. eu estava falando o seguinte, que a importância de estudar, se capacitar, da competência técnica de cuidado das pessoas com feridas, né? E a importância disso, e que nós agora estamos aí partindo, deslumbrando uma nova área, né? Que é a área da estética e do cuidado integrativo, das terapias integrativas, né? Que vem aí muito forte agora com resolução do CONFEP, nos dando aí o respaldo para que a gente possa realmente integrar a equipe, né, a prescrever alguns medicamentos, né, a questão da suplementação, né, para que possa melhorar as condições do paciente, uma resposta imunológica e mesmo também na reparação celular, isso é muito importante. Então, isso veio forte e a gente já tem aí uma resolução que nos ampare para que a gente possa prescrever de forma assertiva, com qualidade e com a biossegurança. Com certeza, com certeza. E assim tratar realmente o ser como todo complexo que ele é, né? Não olhar só a ferida, né? Eu falo, a gente conversa com a ferida ali, ó. Fala, ferida, o que que você precisa? Mas tem também todo aquele ser que tá com aquela ferida, que a gente precisa observar, olhar para ele, né? Com mais carinho, com mais cuidado e pensando em formas menos agressivas para o cuidado, né? Ô, E, Flávia, e falando o que você acabou de falar, da gente entender, né? Eu tenho algo que eu quero falar para todo mundo que está aqui conosco, porque é uma grande crítica e vai aí uma atenção para quem cuida de ferida, que não é... Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? tô sim, professora. Não é, eu acredito muito, isso eu tenho muito firmemente, né? Que antes de eu tratar de uma ferida e pensar num produto, isso é uma crítica minha, antes de tudo, porque é fácil você aprender sobre um produto que chegou no mercado, porque você vai classificar esses produtos, quantos que vão ser absortivos, quantos que vão ser secativos, quantos que vão ter, digamos, pequitina, água pequitina, quantos que vão ter ali um hidropolímero, enfim, né? É importante conhecer isso, lógico. Mas antes disso tudo, tem que entender a fisiologia do processo capricial. Porque não Com adianta certeza. você chegar lá e prescrever um curativo se você não tiver essa observação do paciente como um todo, do que pode estar interferindo naquele processo. Então, eu assisto muitas lives, muitas aulas, e eu sempre fico me perguntando, gente, eu não posso chegar numa aula de curativo e falar de produto. Eu preciso falar do processo capricial. Eu preciso falar dos problemas que ocorrem ali naquele paciente. O que vai facilitar esse processo? Para que eu pense na suplementação, no cuidado, no produto. Porque dependendo do... Até para saber
você vai fazer ali, né? Dependendo da ferida, dependendo das condições do paciente, eu posso usar um protocolo totalmente diferente. Então, eu sempre trago muito isso da importância da fisiologia. Então, eu fui me aprofundar nesses anos todos sobre a fisiologia humana, o processo cicatricial, quais são os fatores intervenientes, para a gente poder fazer uma leitura. Não é só olhar para a ferida e perguntar, mas fazer uma leitura dela, porque ela mostra para a gente alguns sinais, né? Então, desses sinais eu vou pensar o que está acontecendo. Está desnutrido? Está desidratado? Precisa de proteína? O que acontece com essa pessoa? E aí eu vou pensar num produto adequado, mas também o que eu vou falar para ele na questão da alimentação, né? Da alimentação dele. E alguns hábitos que a gente pode ser modificados, né? Então, tudo isso que a gente tem que pensar. Não é só no produto em si, mas a qualidade do que você vai usar e quais são os problemas que você pode ali, ajudar bastante aquela pessoa, tá bom? E você quer que comece falando de alguma coisa específica? Gente, é o seguinte. Gostaram dessa live inaugural que eu chamei essa pessoa super especial e cheia de conhecimento para agregar para gente? Gostaram? Vai, gente. Gente, faz um favor para mim. Clica aí na flechinha e compartilha para os amigos. Todo mundo tem alguém em casa com uma ferida difícil de cicatrizar ou um profissional de saúde que precisa de mais conhecimento sobre a área. Hoje nós vamos tratar... Ai, saudade também, Jô. Nós vamos tratar de assuntos importantes. E no final a gente tem uma surpresa. Ixi. Tá bem? Várias, né? Várias surpresas, né? Eu vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho do processo cicatricial, bem pouquinho, para a gente dar só o gostinho que eu quero mais. A gente vai falar das feridas em si, né? Não sei se você tem algumas perguntas, mas eu quero trazer algumas coisas novas. Estou aqui com o guideline de 2022 sobre ferida, né, internacional, que ele traz para nós algumas mudanças de conceito de ferida, de conceito do cuidado, de conceito de tecido. Então mudou algumas coisas, né, que a gente acompanha, e tem muita coisa nova aí que a gente precisa falar, tá? Então uma coisa importante falando de processo cicatricial é que a ferida assim que acontece, o nosso organismo ele vai ter uma resposta àquela agressão que ele sofreu, né? E essa resposta ela é mediada por funções químicas e mediadores químicos, né? Então, falando de uma forma bem simples, no momento que a ferida ocorre, o nosso organismo entende que houve ali um rompimento de barreira, ele precisa segurar para impedir que haja infecções importantes. Mas ocorre um sangramento, né? E o organismo também ele tem mediadores químicos, né? Para que ele interrompa aquele sangramento. Então, nesse momento, há aí uma migração de algumas organelas importantes, como os macrófagos, que são os primeiros elementos a chegarem no leito da ferida para impedir o processo de infecção, né? Então, eles são partículas maiores que fazem aquela defesa. Aí já estamos falando já de começos de um desbridamento autolítico. Então, o próprio organismo ele faz o desbridamento, tirando aquelas partículas que foram perdidas, aquelas barreiras que foram rompidas, alguns restos celulares, fazendo uma varredura e uma limpeza, preparando o tecido para que ele tenha uma reparação celular. Então, é nesse momento que a gente vai ver aí o excesso de exudato inflamatório importante, que é importante no leito da ferida. Então, primeiro conceito, com aquela ferida pós-operatória que está exudando, aquele líquido que está ali, aquela exudação, ela é importante estar no leito da ferida. Na segunda fase, nós chamamos aí de fase inflamatória, né? Que nós temos as duas características que todo mundo já conhece, calor, rubor e dor. Né? A gente não fala tumor mais, né? Muitos anos que não fala tumor, mas a gente ainda vê pessoas falando tumor ainda. A segunda fase, como o organismo faz esse desbridamento, ele prepara o organismo para que ele vá fazendo a migração de células, né? Aí nós vamos ver a questão da formação de células importantes e mediadores importantes para que haja aí uma granulação acontecendo. Essa granulação só vai acontecer se a gente tiver aí o fibroblasto. Se o fibroblasto não estiver presente na ferida, essa granulação não vai ocorrer. Mas como o fibroblasto chega na ferida? Ele, na verdade, é uma diferenciação dos macrófagos e fibroblastos, fazendo aí uma atração para que haja as
fibras colágenas, né, emaranhado de colágenos, para que os brotos de vasos sanguíneos comecem a migrar e fazer aquele tecido vermelho bonito que a gente vê, né, que nós chamamos aí de granulação. E o organismo, então, esse fibroblasto, eles vão se diferenciar depois em miofibroblastos, para fazer com que haja contração da ferida, né? Então, nesse momento, o organismo entende que não precisa mais granular. Se ele granula demais, ele faz algumas iatrogenias importantes, né? Que aí é a hipergranulação, o queloide, então isso não quer que isso aconteça. Então o próprio organismo ele vai tirando o excesso dessa granulação, preparando, deixando ele mais plano, para que as células epiteliais caminhem por cima e fechem, fazem a inibição de contato. Então, aí nós estamos falando já da última fase, a fase de maturação. Ela demora até, no organismo, até 2 anos no indivíduo. Então é importante falar para o paciente que aquela ferida ainda por dentro, né, os tecidos internos ainda estão ainda em processo de reparação celular, apesar do epitélio estar fechadinho em cima, né? Então, de uma forma bem rápida, esse é o processo de fisiologia humana no processo de reparação da ferida, né? E aí nós temos as classificações de ferida. Cada ferida vão ser classificadas de acordo com a sua produção, como elas aconteceu naquele momento, né? Então nós temos aí as feridas crônicas, as agudas, né? As crônicas elas são feridas que não cicatrizam em até 6 meses, então aí tem uma cronicidade, né? Existe aí um problema, um defeito de processo cicatricial, e as agudas são aquelas produzidas em traumatismo, em lesões traumáticas, né? Elas têm um outro comportamento. E aí nós temos 2 critérios para cuidar. Da ferida aguda, eu tenho uma forma de cuidar, e da ferida crônica, um outro momento que eu vou cuidar. Estamos falando aí de líquidos que eu vou usar para limpeza, né? Nós temos no mercado vários, mas usamos muito soro fisiológico, né? Ele aquecido, né? Ou não. Nas feridas agudas eu não vou aquecer soro. Nas feridas crônicas eu vou estar sempre aquecendo o soro, tá certo? Eu facilite aí o processo cicatricial e manter a temperatura na ferida, que é preconizado hoje muito fortemente. E hoje o conceito do guideline que está aqui, 2022, vou mandar para vocês depois, que ele traz para nós um novo conceito, né, que é um grande desafio, que chama-se a questão da higienização da ferida. Então, os guidelines anteriores já vinham discutindo muito o que era bom para evoluir uma ferida para um processo cicatricial mais rapidamente, ou precocemente falando, né? Então, sempre se falou muito, discutiu a questão da limpeza da ferida. E hoje o guideline traz bem forte essas diretrizes internacionais da higienização, as boas práticas da higienização nas feridas, né? Então, isso nos remete que o primórdio para que eu mantenha um processo cicatricial não é importante o produto final, mas sim o que eu faço antes, manter essa ferida limpa. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de remover, exudato e micro-organismos importantes. E aí nós vamos falar de um novo conceito que é o biofilme, né? Então, o biofilme, ele é é um agregado de Ficou micro-organismos. uma questão que perguntaram muito, viu, professora? Sempre me perguntam, mas Flávia, o que é biofilme? Né? Dá para ser um filme? A gente sempre viu o biofilme na ferida, viu não, porque ele não é visível ao olho nu, tá? A gente sempre percebeu que existia alguma coisa estranha no processo cicatricial. Quem já não viu, quando cuidou, que você via aquele tecido assim meio viscoso, gelatinoso na ferida. Falou, nossa, mas que tem uma gelatina aqui no leito da ferida, né? Então aquilo é um biofilme. Então o biofilme ele é um agregado de micro-organismo, né? Ou também pode falar que ele é um filme que não tem cor, né? Às vezes ele pode estar um leito meio amareladinho, né? A gente não consegue visualizar, não vejo o biofilme, não consigo fazer isso, né? Que são emaranhados de micro-organismos, mas ele tem uma coisa especial, né? Que faz com que ele mantenha uma cronicidade, uma dificuldade do processo cicatricial. O que esse micro-organismo faz? Desculpa. Esse micro-organismo eles vão se incorporar, né, no leito da ferida em uma barreira muito fina, né, e pequena de açúcares e proteínas. Essa barreira que ele faz, ele impede que o organismo ele consiga
a responder imunologicamente a ele. Então, ele faz uma barreira protetiva, né? E também os antimicrobianos também não conseguem quebrar essa barreira. Então, ele faz uma proteção que ele consiga ficar ali, uma cronicidade. Em até 24 horas, esse biofilme ele pode estar ali, colonizando aquela ferida e já formando uma ferida, né? Então, é isso, ele não é visível, a gente não consegue ver, mas você percebe sinais clínicos que ali tem biofilme, que é esse tecido gelatinoso, esse tecido que você faz uma irrigação com soro fisiológico ou outro produto de limpeza, que eu não vou falar em produtos, né? A gente acaba falando nomes de produtos, né? Pode falar, não tem problema não. A gente estava ganhando royalties, né? Não, mas a limpeza, enfim, né? Nós temos hoje vários produtos, o PHMB, para limpeza de ferida, o soro fisiológico, eu posso fazer limpeza. Você faz a limpeza, você faz a pressão correta, que hoje é preconizado mais ou menos de até 15 PSI. Você faz a limpeza, mas aquele tecido ele está ali uma gelatina que não consegue tirar. E você não pode fazer um arrastão com gás, né? Para esfregar. Então, esse é o biofilme. Tá? Outro conceito novo, que já vem mais ou menos uns 5, 10 anos, né? Que é a formação da epíbole. Então, são conceitos novos. O que é a epíbole? A epíbole eu vou mostrar aqui. A epíbole é uma formação na fase de maturação, né, que está ali epitelizando, trazendo epitélio, o que ele faz? Essas células começam, as suas barreiras citoplasmáticas, o que elas fazem? Elas fazem um envelopamento, elas chegam na borda da ferida, ao invés de ela percorrer o epitélio e fazer uma barreira plana, o que ela faz? Elas enrugam e entram adentro. Né? É o embolamento das bordas, embolas. Então, isso ocorre e acaba fazendo o quê? Dificultando o processo cicatricial. Porque se eu não tenho borda de ferida, como é que a migração vai acontecer? Como que a inibição de contato vai acontecer? Como os miofibroblastos vão estimular que essas células cheguem rapidamente ali no centro da ferida? Então, a força que nós chamamos de contração da ferida, que é a força centrípeta, não ocorre. Né? Então, vamos mostrar aqui o que é uma epíbole, que agora tem uma hora que ele trava aqui esse negocinho meu aqui. E para a gente entender o que acontece, né? Esse embolamento, esse enrolar. Né? E tem, assim, muitos colegas vocês perguntam para mim, Flávia, como é que eu resolvo epíbole? O que eu faço? Na epíbole? Na epíbole? Epíbole. A epíbole, gente, com ela. eu não passo. Tem a opção de usar o ATA, né? Que é aquele ácido. Esqueci o nome do ácido. Mas eu uso agudização de bordas, professora, para resolver a epíbole. Não estou conseguindo deixar. Na epíbole, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que essas bordas voltem à periferia. Né? Elas estão invaginadas, elas estão adentradas na ferida, elas têm que voltar. Então, um dos tratamentos mais importantes é desbridar essa borda. Você tem que descolar essa borda. Vai sangrar? Vai um pouquinho. Infelizmente. Mas você precisa para poder fazer com que essa ferida ela entre e volte de novo na fase anterior, né? Na fase de inflamatória, para que ela percorra todo o caminho. Senão você não vai conseguir fechar. Eu já tive vários pacientes assim, isso há 30 anos atrás, que a gente não conseguia. A gente tinha que descolar mesmo para poder voltar ao processo lá na fase primária, na fase inflamatória, para ver macrófago, fazer uma fagocitose importante, desbridamento no leito, para migrar isonófilo fagocítico, para poder chegar ali substâncias químicas importantes para que a cicatrização ocorra, né? Então, isso é muito... Mas essas inovações eu acho que também faz muito parte da autonomia que o enfermeiro tem hoje, né? Hoje o enfermeiro tem uma responsabilidade que vem junto com isso muito maior, mas uma autonomia muito forte em comparação com alguns anos atrás, né? Observar aqui o que é uma epíbole. Então, é esse enrolar. Dando para ver bem, Flávia? É esse Dá dando para ver.
esse Vocês estão embolamento. escutando, gente? Eu tenho outra foto melhor. E se vocês observarem bem, nós temos um outro problema nessa ferida, né? Nós temos as bordas irregulares, nós temos tecido esbranquiçado aí, que é a maceração. Então, quando eu olho para essa ferida e eu estou fazendo uma leitura dela, eu vejo que ela está ficando muito úmida, que a minha cobertura não está exudando, está saturando muito rápido, ela está ficando muito úmida, fazendo com que haja essa maceração. Então, o que é essa maceração? Essa maceração ela é um defeito, né, do processo capricial por umidade excessiva. Então, esse tecido esbranquiçado, eu preciso tirá-lo daí, porque ele não faz com que haja esse processo de migração, né, que eu falei de células, né, de epitélio, ele vai parar ali e não vai evoluir. Então, não evolui, ela fica com uma involução. Então, eu A preciso... maceração, né, gente, é mais fácil, assim, para quem não é da área. Quando a gente fica muito tempo na água, que os dedos ficam todos enrugadinhos, aquilo ali é uma Do maceração. exemplo Só que da piscina. isso Fica na piscina o tempo inteiro ali, né, na piscina. Quando você sai, a pele está todo enrugado. Esbranquiçado. Macerou. macera. Então, é um tecido que eu preciso cuidar dele, né? Porque Com senão certeza. vai acontecer muita coisa. O que mais? Eu falei da... Deixa eu ver se eu tenho aqui umas características de biofilme. E o que pode ajudar a gente a prevenir uma maceração, né? Um cuidado bem feito nessa ferida, uma técnica de curativo bem feito, né? Quando eu vou fazer aí quando eu vou fazer a minha prescrição do curativo, eu faço uma leitura da ferida e eu vou observar. Ela é uma ferida secativa, ela é uma ferida que ela exuda bastante. Aí está o conhecimento técnico do enfermeiro, né? Aí ele precisa saber que produto ele vai usar. Uma segunda fase. A primeira fase é entender a fisiologia. A segunda, conhecer os produtos, saber a indicação de cada um, né? Então, se é uma ferida altamente exudativa, eu preciso usar um curativo secativo. Aí nós temos vários no mercado. Nós temos aí o carvão, que ele faz uma adsorção desse micro-organismo, né? Nós temos vários tipos de carvão, com antibiótico ou não, né? Com substâncias importantes ou não, carvão também com hidrocolóis, nós temos vários no mercado. E eu preciso entender cada um e que cada ferida precisa, né? Então, uma das... Passar o creme barreiro em volta, né, professora? Oi? Já, só de passar o creme barreiro em volta, já protege aquela borda para que não haja isso, né? Protege, protege. Mas às vezes a pessoa está num lugar que não tem creme barreira. Às vezes ela está num lugar que ela não tem um carvão ativado. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento de o que eu posso fazer. Porque quando eu comecei, a gente não tinha nada disso. Nós tínhamos o que era? Era o líquido de DAC, era o PVPI tópico, o degermante e o sabão. Verdade. Vaselina. Vaselina. Água oxigenada. E o açúcar. Então, olha quantas coisas evoluíram, né? Mas é importante saber, quando a gente... eu vou fazer uma missão da igreja para uma área indígena que não tem nada disso aí. Então, eu preciso desses produtos novos, tecnologia. Então, eu preciso saber em que momento eu vou usar outro produto, elemento que possa ali favorecer o processo capricial, né? Então, às vezes, também não estou falando de lugar que não tenha muita possibilidade, mas tem cidades que não tem, só tem um soro fisiológico, uma vaselina, algumas pomadas, não tem outro produto, né? Colagenase, papaina. Não? Então, ele precisa entender, o enfermeiro ele tem que ter essa visão. Por isso que eu falo que ele tem que conhecer o processo capricial primeiro e dominar Né? o processo capricial. Porque não adianta
entender tudo isso, ele vai trabalhar num lugar que não tem. Aí ele fala assim, não sei cuidar. Né? Vai lavar só com soro, vai usar só um soro fisiológico na ferida? Depende, cicatriza? Depende. Né? Então, assim, é importante conhecer bastante coisa. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, ó. Ó, uma ferida como essa aqui, ó. Você tem uma ferida que ela tem vários tipos de tecidos. E aí, você vai usar só um produto? Ah, eu vou misturar, vou fazer uma mistura, vou usar um produto onde está vermelho, um produto onde está amarelo, aí eu tenho mistos de tecidos, né? Não, você vai usar o produto que vai favorecer o tecido que se apresenta em maior quantidade. Se eu tenho mais necrose, eu vou usar aquilo para necrose. Se eu tenho mais granulação, eu vou proteger a granulação. Lembrando sempre daquele protocolo, né, o Yellow, Black or Red, que eu tenho que proteger o vermelho, né, remover o amarelo e o negro. Então, eu preciso, não vou misturar, fazer misturinha, eu coloco uma coisinha, eu coloco um produto aqui, um outro produtinho aqui, né, fazendo as misturas. Eu não posso fazer isso mais, não tem mais espaço. Né? Eu atendo bastante paciente, sim, e ele chega exatamente com conduta, assim, de alguns profissionais. Você passa colagenase aqui onde tem granulação, aqui onde não tem, você passa papaína. Não existe isso. Não é assim. A gente precisa entender. Uma coisa importante que eu quero mostrar também é que, às vezes, você tem lá uma maceração bem grande aqui, ó, bem importante. Ó. Sim. Não é? Às vezes, você tem um tecido assim, ó. Vamos pensar que hoje nós atendemos 85% das feridas que nós atendemos, né? Nós enfermeiros, técnicos de enfermagem, nossa equipe de enfermagem, 85% delas são feridas de perna, são de úlceras venosas. O que sobra são as outras feridas. Pode falar. Sabe que eu estava vendo um dado esses dias, professora? Que por dia ocorrem 82 amputações? No Brasil, são 3.000 amputações. Tá? Chega no final de um ano, são 30.000 amputações em decorrência de diabetes mellitus. Isso aí foi meu primeiro trabalho que eu fiz no mestrado. Né? Quais eram as causas das amputações? Eu pensava que eram causas traumáticas, mas não. É um número absurdo, né? Grande. E o pé diabético, né? Já mudou de assunto, mas o pé diabético, se a gente for pensar, se eu educar o paciente, educar a família, as amputações elas são preveníveis. Né? Não estou falando nem de amputação, estou falando das feridas são preveníveis. Se eu previr a ferida, lógico que não vai ter amputação. Porque muitas vezes, na verdade, o paciente diabético é um paciente especial. Ele não sabe que ele tem diabetes tipo 2, ele só vai descobrir quando precipitar uma ferida no pé. Sim. Aí ele vai no médico, não cicatriza. 85% das feridas que precipitam nos pés elevam, né, ou evoluem para as amputações. Então, ele só vai perceber isso. Então, o paciente diabético é um ser especial, porque o tipo 1, ele descobre na infância. Então, ele vai cuidando na infância. Né? Então, ele tem um cuidado. O tipo 2 vai descobrir a tenra idade, lá com 40 ou mais anos. Apesar de que o nosso guideline, né, as diretrizes hoje também da Sociedade Brasileira de Diabetes, traz que classificando tipo 2, né, em crianças jovens, por conta de hábito alimentar. Hábitos alimentares, sedentarismo. Sim, mas aí a gente vai falando, né? Como que uma criança de 18 anos pode ter um diabetes tipo 2? Como um jovem de 18 anos pode ter diabetes tipo 2? Porque nós sabemos que 95% da diabetes são tipo 2 e 5% apenas de tipo 1. E o que mais leva às amputações, complicações, perdas de pernas, pés, cegueiras, infarto agudo do miocárdio não percebido porque ele não tem dor, não é? Por conta da questão da neuropatia, né, que ela é segmentada, não é só nas pernas e pés. Então,
nossa, a cegueira adquirida, perda renal, enfim, são Não, e fatores complicadores, né? pensando que o diabetes tipo 2 é realmente um diabetes causado por uma síndrome metabólica, causado por hábitos alimentares, hábitos de vida, tudo isso poderia ser evitado, Com a educação, né? com a educação. Então, hoje se fala muito, hoje não, tem mais de 10 anos, né? Isso é muito forte na questão do cuidado com diabetes, é fazer o processo educativo. Olha esse tipo de ferida, não é? Uma ferida altamente oxidativa. Como é que você vai perceber isso? Quando você vai tirar o curativo e aquelas gases estão muito saturadas, muito úmidas, estou usando o produto errado, estou usando a cobertura errada. Eu preciso manter mais tempo ela seca e não úmida. Porque quanto mais o paciente passar a noite inteira com aquela umidade, vai macerando a borda. E para cicatrizar, ela para. Ela estaciona o processo cicatricial. Então, é preciso usar um outro produto. Aquela ferida de perna que eu estava falando lá atrás, aquele tecido que eu mostrei, feridas que geralmente demoram 30 anos, 40 anos para cicatrizar, é importante Olha que a gente tenha uma observação que essas feridas ela está nos mostrando que tem algo errado. Então, o que eu posso pensar? Aquele paciente que eu cuido, que tem 30 anos de ferida na perna, eu posso pedir para o médico observar, né, fazer ali uma biópsia para ver se é uma evolução para uma ferida neoplásica. Porque geralmente uma ferida de 30, 35 anos, gente, ela está em intensidade de processo de reparação celular, as células podem se diferenciar, né, e formar ali sim. células anormais, né, e formar aí uma neoplasia. É importante essa pesquisa, né? Então a gente sempre fala para o médico, ó, observa, né, vamos fazer. E na maioria das vezes são, né, na minha prática clínica de 30 anos, quando a gente observa alguma coisa, pede, tem ali a gente neoplásico. Então, muito cuidado com essas feridas de 30, 40 anos, né? Sempre pedir uma avaliação médica, né, para saber o que está acontecendo naquele momento, né? Então é isso. Olha aqui uma maceração bem importante. Isso aqui é de um pé diabético, né? Deixa eu abrir mais. É um calcânio, tá? Bem macerado. O que eu faço nesse curativo aqui? Não adianta tratar só a parte interna da ferida, eu preciso cuidar da pele perilesional. E aqui eu preciso desbridar. Não adianta usar nenhum produto. Preciso desbridar, tirar o tecido macerado, tirar essa maceração, essa hiperqueratose. Senão não vai ter migração de epitélio e não vai ter processo cicatricial. É isso, Flávia. Você quer falar alguma coisa? Eu quero, professora. Então fala. Fizeram algumas perguntinhas aqui na caixinha, que eu fiz uma caixinha essa semana, né? E de perguntas. E fizeram algumas perguntinhas. Algumas você já respondeu, né? Tá bom. E como seria tratar uma ferida com efíbole. Me perguntaram. E eis a questão: papaina sangra mesmo, professora? Eu já estou falando epíbole porque eu falei o que era, mas não falei. Falei tratamento, né? Então, gente, precisa desbridar a borda, né? Precisa tratar essa borda porque esse tecido está invaginado, precisa tirar ele para fora, tá bom? A questão da papaina, eu estudo papaina, acho que eu fui uma das primeiras da papaina aqui em Rio Preto. Eu tenho assim uma referência que é a Lina Moneta, que é uma grande amiga minha, né? Que também estudou muito a papaina. A papaina, ela é um produto derivado de uma mão papaya verde, né? E na sua composição, ela vai fazer ela vai, na verdade, amolecer o tecido. Não sei se vocês olharam, quem compra alguns produtos para colocar na carne, você olha lá, tem papaina, é um amaciador da carne. Então, muitas pessoas usam para amaciar a carne, né? Aquela carne que é dura para a gente churrasco, uma camisinha. Então, na verdade, ele faz isso, ele quebra as barreiras, né, citoplasmática, e ele faz um desbridamento, né, do local, tá? Bom,
E aí a papaina, ela é instável, faz conta. Eu tenho pó e vou diluir, ela se estabiliza muito rápido. Tá bom? Mas eu posso falar para vocês, assegurar para vocês, que ninguém morreu no mundo por conta da papaina, porque ela sangrou tanto que evoluiu para um choque hemorrágico. Tá? É óbvio que você tem critérios. Você tem um tecido de granulação que não sangra, o tecido sadio, que não sangra, que não está com modificação de coloração, que ele não está opaco. O tecido sadio, você quer colocar papaina ali, coloca uma bem mais, porcentagem mais fraca, menor, 1%. Sim. Porque ele vai o quê? Ele vai estimular a granulação. Por meio de quê? Ele vai estimular o miofibroblasto e o fibroblasto a formar o quê? Células de colágeno. Então, ele vai migrar rápido para fechar a ferida. Tá? Agora, se você tem um tecido, deixa eu achar aqui, um tecido negro, né? Uma necrose intensa, você não vai usar 1%. Você vai usar uma porcentagem maior, certo? Então, é isso que a gente está falando aqui. Ela não vai desbridar, Né? ela não vai desbridar a granulação para poder levar um sangramento, gente. Isso é um conceito que as pessoas colocaram, todo mundo tinha medo, papai ele não corrói tecido sadio, ele não corrói nada disso. Ele faz um desbridamento seletivo, ele vai desbridar onde tem necrose. O que é necrose? A necrose é tecido inviável, né? Tecido morto, é proteína. Ele é um proteolítico, ele vai quebrar a proteína bruta. As cadeias de proteína, né? As cadeias simples ele quebra, tá certo? Então a gente vai usar aí a porcentagem de 1 a 10%. Quanto maior, onde eu tenho uma necrose negra, né? Aí eu vou usar a papaina. Mas eu também colocar a papaina em cima de uma necrose que eu não faço uma escarificação. O que é a escarificação? É o primeiro desbridamento. Eu vou fazer aquelas ranhuras no tecido seco e colocar para ela adentrar. É que nem quando me perguntam assim, né? Ah, Flávia, olha lá a ferida da minha avó, vê se dá para fazer ozônio e melhorar, ou fazer um laser melhorar. As pessoas tendem a generalizar as coisas. Ah, então se o ozônio serviu para essa ferida, vai servir para todas. Ah, se a papaina 10% foi boa para essa ferida, vai servir para todas. E não é assim, né, professora? A gente tem que avaliar cada caso, é um caso, cada pessoa de um jeito, né? Não é uma receita de bolo. Coloco ali 3 copinhos de farinha, 1 de açúcar, 3 ovos, bato tudo e coloco no forno. Não é? Eu tenho que avaliar aquilo que eu falei no início. Primeiro, conhecer o processo catecial. Conhecer o seu paciente. Então, vamos começar do início. Anamnese. A consulta de enfermagem. Uma boa consulta de enfermagem. Se você ganhar tempo, 1 hora, fazendo uma boa consulta de enfermagem, você já andou passos na frente. Agora, se você fizer ali uma consulta de 10 minutos, você perdeu tempo lá na frente. Né? Então, a primeira consulta ela tem que ser aquela acolhedora, nós temos que conhecer, deixar o paciente tranquilo. Eu, quando vou no médico, se eu não me sentir à vontade, eu não vou falar tudo para ele. Eu vou me reter. Então, tem que deixar a pessoa à vontade, falar, e você perguntar, dieta, Fazer tudo, né? não é? Aí você colhe tudo, e nós enfermeiros somos bem acolhedores, né? A gente consegue tudo do paciente ali naquele primeiro momento. Agora, se eu dificultar essa barreira de comunicação, eu não consigo caminhar muito, né? Então, eu preciso conhecer, né? Os hábitos que ele gosta de comer. Ai, chega um paciente, eu vou lá prescrever carnes e sucos, se ele não pode, se não tem condição. Então, eu preciso conhecer, para depois eu pensar nos fatores intervenientes, né? O que ele tem de doenças de base, para eu pensar, fazer um raciocínio clínico diagnóstico, levantar os diagnósticos de enfermagem, para eu agir naquele ponto importante. Né? Amanhã eu vou avaliar uma ferida de uma amiga nossa, professora. Eu falei para ela, manda as fotos primeiro para poder já pensar. Já olhei, já observei, conversamos bastante, amanhã eu vou lá. Mas eu já vi o que tinha, já perguntei algumas coisas, conheço a mãe dela, né? Sei dos problemas de saúde que tem, então já elaborei um plano de cuidado. Amanhã eu vou chegar lá, né? E vou ver a ferida pessoalmente, porque foto para mim também não fala muita coisa, não. Né? Eu gosto de ver. Para a gente poder
para estar melhor. Então, É isso que eu penso, né? falo, independente da área que você trabalha, se você trabalha com enfermagem, gente, se é enfermeiro, se é profissional da saúde, você tem que saber que, independente se você trabalha com estética, nós vamos falar de estética aqui semana que vem, gente. Independente se a gente fala de feridas, se a gente fala de atendimento ao neonatal, se a gente fala de laser terapia, se a gente fala de ozônio, se a gente fala de suplementação, qual que é o diferencial do profissional? Profissional de enfermagem, me escute. Pessoas que vão se consultar com profissionais, me escutem. O diferencial é a anamnese. O diferencial é como essa pessoa vai te diferenciar. Como você vai diferenciar, como você vai individualizar aquele atendimento ao seu paciente. O seu sai. Ai, eu não trabalho no hospital, não preciso fazer sai. Precisa. Precisa. Com todos os riscos, com todos os diagnósticos, as intervenções, as evoluções, né? Senão não tem nem como você comprovar que seu trabalho foi bem feito. Muito bem, eu preciso, na verdade, ter competência técnica, estudar, para poder dialogar com um profissional que vai estar comigo, que ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em uma equipe multidisciplinar, e isso é importante, que cada um vai trabalhar no seu nicho de conhecimento, dessa competência técnica, até onde o seu conselho permite que você vá. Precisa conhecer as diretrizes, né? Estamos falando de tanta coisa agora, minha filha. Olha aqui, nós podíamos falar de feridas, estamos falando de legislação, autonomia, poder de decisão, né? Competência técnica, conhecimento, né? Nós estamos falando de alta tecnologia. Empoderamento. O empoderamento da enfermagem vem por meio de quê? Learning, valorização. Eu só consigo valorizar alguém que tem o quê? Que tenha conteúdo. Conhecimento. Que esteja empoderado. Que tenha conhecimento. Não adianta eu chegar numa discussão numa equipe multidisciplinar e eu não sei, eu acho que, né? Eu tenho que chegar firme, convicta daquilo que eu estou cuidando, que eu sei do paciente, da história dele, quanto tempo ele está aqui, quais são os problemas, né? O que aflige, o que ele não falou para a equipe médica, porque muitas vezes, você sabe disso, Flávio, os pacientes falam muito mais para nós do que para a equipe médica. Nós sabemos muito mais do paciente, porque eles veem na gente alguém que eles conseguem se comunicar. Nós estamos 24 horas com o paciente, dando um banho, levando para o chuveiro, limpando o paciente. Então, ele tem mais essa questão do relacionamento terapêutico mais firmemente, forte conosco. Então, isso facilita o cuidado, não é? E é inerente da enfermagem isso. É o cuidar, né? Isso. É inerente do enfermeiro. O enfermeiro domínio. Todas as necessidades. A nossa área tem que dominar, tem que dominar. Então eu falo, hoje, tem que dominar o processo cicatricial com que vai cuidar de ferida. Não adianta ter aquela cartilha dos produtos. Se eu não entendo um processo cicatricial, que eu não sei o que chega na matriz citoplasmática, o que são os fatores quimiotáxicos que vão facilitar aquele produto de fazer acelerar o processo cicatricial. Não adianta, porque vai ser aquela receita de bolo. Então, esse domínio, essa valorização, eu dou para o profissional e mostro isso. Né? Essa competência técnica, essa retenção de conhecimento para que eu possa fazer a mudança na qualidade de vida. Eu vou compartilhar com os meus colegas esses saberes, com a equipe, com o paciente, com o familiar, esses saberes. Mas eu preciso ter conteúdo. Essa valorização vem de mim primeiro, porque se eu não me valorizar, não vai ser ninguém ao meu redor que vai valorizar a mim. E essa valorização, quando eu falo de profissionalismo, é eu buscar competência, buscar ferramentas, buscar conhecimento, me atualizar, para que eu possa fazer ter argumento, né? Ter
ferramentas, né? Sim, não adianta no diálogo numa equipe você não saber dialogar. Eu não gosto de usar mais a palavra discussão de caso clínico. Esse diálogo, eu não vou saber fazer esses diálogos, né? Intervir em alguma coisa que eu acredito que é o mais correto, não é? Porque cada um tem sua área de conhecimento e competência técnica, mas todos vão estar ali olhando o bem comum do paciente. Né? Não é quem sabe mais ou sabe menos, cada um na sua competência, cada um dentro da sua área. Então, é isso que a gente tem que deixar hoje de recado para vocês que estão acompanhando, que estão aí conosco, que eu agradeço, né? Estão aí até agora, não foi ninguém embora, né? Eu só vejo o número, eu não consigo ver o que está falando ali, está perguntando alguma coisa, não sei. Não consigo enxergar. Mas o número está ali, eu estou observando. Quietinho hoje, professora, está só observando. Isso, mas é importante isso do pessoal. Quem está ouvindo, quem está conosco aqui, eu te agradeço, né, por noite, né, e a gente, o pessoal está aqui ainda com a gente. Mas é importante, a gente convida vocês para as próximas lives, nós vamos trazer novidades, muito mais novidade, coisas importantes para a enfermagem, de valorização, de empoderamento, de conhecimento, muitas coisas novas no processo assistencial, muitos conceitos que caíram por terra, que as pessoas ainda usam equivocadamente. Então, assim, quem estiver conosco vai estar aí na ponta do que é mais moderno e atual, quando se fala de cuidado, de práticas integrativas, de práticas de cuidado com feridas, de legislação, resolução de COFEM e COREM, né, de produtos novos. Eu já vi alguns produtos que as pessoas nem sabem que existe ainda, trazer para vocês esse diferencial no cuidado. Né? Sim, e hoje, por exemplo, nós temos a opção de prescrever manipulados, né? Que, às vezes, por exemplo, uma ferida oncológica, qual que é a minha principal, às vezes, conforto, né? Ferida oncológica não vai deixar, é dar conforto. O pior da ferida oncológica é o odor. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode aplicar ali? Vamos mandar manipular o gel de carvão? Então, olha que legal. Vai dar conforto para esse paciente? É uma opção, né? Então, a gente tem que sempre estar pesquisando possibilidades, estudando cada vez mais. E, gente, como a doutora Cléia falou, o que a gente tem que observar, então? Ó, ela falou das bordas, ela falou do tipo de tecido predominante, do tipo de exudato. O que mais que ela falou? Nós falamos de odor, que é sinais de infecção. O que mais, professora? Nós falamos dos fatores intervenientes, falamos das doenças de base, falamos das complicações, como os biofilmes que não são perceptíveis a olho nu, mas eu consigo observar sinais clínicos. Nós falamos de sinais clínicos de infecção, que é o odor, né, que é o calor, né, que é o rubor, mudança de exudato, coloração de exudato. Na fase inflamatória, ele é fluido fino, transparente, sem odor. Quando tem uma infecção, ele já torna-se mais viscoso, muda de cor, amarelado, esverdeado, amarronzado, com cheiro pútrico, muitas vezes, né? Então, uma mudança é importante. Eu não vou falar ali tem infecção, não. Tem sinais clínicos de infecção. Mudança de coloração desse infiltrado inflamatório, né? Desse exudato, o excesso dele, mudança de cor e viscosidade, são sinais clínicos de infecção. Né? Então é importante. Outra coisa que nós falamos, do empoderamento do conhecimento, né? De ações práticas e básica de higienização das feridas. Nós falamos aí da importância de quê? Do acolhimento do paciente, do exame físico, semiologia, semiotécnica. Muitas vezes o aluno na graduação, né, o aluno que não está aprendendo, tem aquelas dificuldades, né, e não gosta, mas o quanto que é importante, é desafiador. Né? Nós falamos aí da importância da consulta de enfermagem, nós falamos da importância do exame físico em si, de conhecer a fisiologia humana. Nós falamos da fisiologia humana no caminho, né? Não consigo caminhar, né? Então, nós falamos de tomar de decisão, do poder do enfermeiro, falamos do empoderamento do enfermeiro, nós falamos de saber trabalhar em equipe, né? Que nós fazemos
fazemos parte da equipe. Certíssimo. Ninguém mais trabalha sozinho, nós trabalhamos em equipe, né? Então, é tudo isso que a gente tem para falar com vocês em outros momentos, com cursos, né? Mas maior tempo, com práticas, né? Em manequins, né? Em peças, né? A gente tem peças de curativo, tem tanta coisa, de lavagem da ferida, de limpeza da ferida, o que é síndrome de uma ferida, o que é uma loja de uma ferida, o que é um descolamento de uma ferida, como eu vou fazer a limpeza dele. Então, E outra coisa, viu, professora? Exame laboratorial é só médico que pode olhar? não, nós podemos, tem que se empoderar, né? Nós podemos pedir alguns exames, né? Podemos E se pedir a alguns ferida, exames e fazer a leitura. ferida passa, essa ferida vai estar nutrida? Não vai, né? Nós temos, nós temos algumas observações que a gente pode fazer quando olha para uma ferida. Quando eu olho para ela, faço uma leitura, né, da ferida, eu faço uma leitura de borda, de pele perilesional, eu falo ali do centro da ferida, né? Eu falo o tecido, eu falo o tamanho, da extensão, da profundidade, né? E quando eu faço essa leitura, eu vou observar. Quando eu observo, nesse pé aqui, está bem nítido e claro, está bem, dá para ver? A gente observa que é um pé seco, um pé ressecado. Então precisamos o quê? Hidratar mais, não é? Nós observamos que tem calosidade, que a borda é irregular. É uma ferida rasa, não é tão profunda, mas eu preciso desbridar a borda. Sim. Se eu não desbrido a borda, não vai cicatrizar. Então, eu já observo no tecido que ele está o quê? Ele está um pouquinho, ele está vermelho sim, né? Mas ele está sangrando muito fácil. Então, eu um tecido de granulação que não está sadio. Quando eu vejo ele opaco, sem brilho, eu sei que a paciente está desidratada. Quando eu vejo ele esbranquiçado, sangrando muito fácil, eu sei que ele está desnutrido. Então é importante a gente observar. A gente vai pedindo alguns exames para esse paciente, para poder contribuir no cuidado holístico, porque eu tenho que ver o paciente em 360 graus, ele como um todo, é cefalopodálico. Não adianta olhar a ferida, um pé diabético. Ele não é um pé diabético, ele é você que tem um pé diabético. Uma úlcera por pressão, não é uma úlcera por pressão. Ele é um ser que tem uma úlcera por pressão. Aliás, a úlcera por pressão pode ser evitado. Aliás, o pé diabético pode ser evitado com ações educativas. Nós falamos muito em diabetes, em educação em diabetes. E 85% das amputações e feridas ocorrem por falta de higiene nos pés. Falta de higiene, limpeza. Então, a gente tem que orientar, a gente tem que falar, a gente tem que orientar o paciente para que ele cuide do seu próprio pé. Um plano terapêutico, né, professora? Um plano terapêutico. Olha, meu planejamento para você fazer isso, a minha expectativa é que reaja assim. Para isso, eu preciso que você haja dessa forma, né? Isso é o papel. Isso, por isso eu falo da importância do relacionamento terapêutico. Porque se eu não tiver um relacionamento terapêutico bem firmado com ele, para fazer o combinado, em diabetes eu falo em combinado com o paciente, eu não vou conseguir nada. Né? É educação. O enfermeiro, o profissional de saúde, ele é um educador. A gente tem que educar nosso paciente. Nós somos consultores. A gente dá o rumo, a gente dá o caminho. Mas vai do cliente, vai do paciente, né? Seguir aquelas orientações também. Olha esse tipo de ferida. Olha a pele perilesional. Vai cicatrizar? Nunca se não tratar a pele perilesional. Não é? Então, não adianta ficar cuidando lá do tecido em si que eu estou vendo aberto. Eu tenho que tratar a periferia, a extensão ao redor da ferida. Né? Porque ela é muito mais complexa do que parece. Isso demora, às vezes, 30 anos. E já imaginou conviver? Amanhã eu vou estar numa banca de doutorado que fala das questões do paciente, né? As ações emocionais daquela pessoa que convive 30, 40, 50 anos com uma ferida. Eu tenho diversas histórias, mas pode deixar para os próximos lives, próximos cursos. Muitas histórias de pacientes que conviveu 30, 40 anos com uma ferida pútrica. E
cada vez mais a gente sabe o quanto o estresse, aumento e baixa de cortisol influencia no nosso bem-estar, na pele, anexos de pele, né? Se o paciente é aquela coisa do sono, não dorme bem. Então, o ciclo circadiano dele é todo descontrolado. O cortisol que devia estar alto de manhã está alto à noite. Aí cabelo cai, pele fica fraca, ferida não cicatriza, né? Então, tudo isso envolve. Então, por isso que hoje a enfermeira realmente ele tem que ter estudo, dedicação. Ferida não é fácil, tem que gostar mesmo e estudar. E agora, posso falar da nossa surpresa? Opa, fala até, eu quero saber. Boa noite, Elite. Não vou chegar. Boa noite. Qual a surpresa? Qual que é a surpresa? Quero saber também. Tô sabendo. Gente, vocês gostaram? Escreve. Fala pra mim. Gente, se gostou, se não gostou. Tá todo mundo gente, com vergonha. Todo mundo. É que é a inauguração, professora. Depois o pessoal começa a participar mais. Ó, nós vamos começar, então. Vou falar que vai ter uma surpresa para o mês que vem, professora. Dá para fazer? Tem bastante surpresa mês que vem. Vai ter vários cursos. É só então. Gente, quem tiver interessado em ter aula maravilhosa e comigo, nós vamos lançar, então, a agenda de 2024. O carnaval acabou, ano novo começou. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo, gente. Agora começa o Brasil a andar para frente. Então, nosso próximo curso vai ser focado em feridas e curativos, onde nós vamos ver tudo isso que a gente falou de uma forma bem superficial aqui nessa live para vocês, sobre como avaliar uma ferida, como escolher realmente a cobertura, o correlato que usar ali, e como olhar o paciente como um todo, né? Não só a ferida. Eu nunca vi uma ferida entrar pela minha porta, né, professora? Não tem vida própria, né? A anamnese completa e eu vou, professora, entregar uns segredinhos lá de suplementação também. Tá certo. Gostaram? A gente também vai ter um curso, pessoal, nosso primeiro curso de sutura, tá? Já uma resolução do COFEM. Ele já vai acontecer no dia 20, era 23 de março, mas eu vou ter que mudar, porque a gente vai fazer um curso, né? Então, mesma data, a gente vai trocar, mas vai ser em março também, no sábado, o curso de sutura. Já comprei todos os materiais para sutura, vocês vão ganhar o brinde, o presente do material, vocês vão levar para vocês. De aço inox que nós compramos, coisa boa. Vai ser legal. Então, esse curso de sutura que a gente vai fazer é teórico e prático, tá? O Dr. Paulo vai estar conosco, Paulo Espada, né? Vai estar conosco nesse dia. E vai ser um curso bem bacana. Depois a gente vai ter o curso de ozonoterapia, o curso de laser terapia, nós vamos ter o curso de botox, nós vamos ter o curso de tratamento de feridas difíceis, nós vamos ter o curso de empina bumbum, que é uma especialidade que eu amo fazer. Vamos ter várias coisas aí legais para vocês, viu? Tá? Vai ser muito bacana. A gente vai ficar mais junto. Isso. Tá Gostou, Ana? Gostou? Emerson. Vão fazer, gente. Vocês vão amar. Vai ser muito bacana. A gente está preparando tudo com muito carinho. Com muito amor. Esse de empina bumbum, gente, eu gosto muito de fazer. Que fica um bumbum perfeito. Fica, gente. Muito. Fica mesmo. É isso aí, sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Tá? Se for para a doutora Cléia também, o Instagram dela tá aí, ó. É só clicar na flechinha aqui em cima. Começa a seguir ela, acompanhar. Ela é uma pessoa também que faz muitos
benefícios para a nossa cidade, ela sempre preocupa aí com a população de Rio Preto, está sempre envolvida, engajada. Isso é bom, né? A gente não pode ser só profissional, a gente tem que pensar que nós somos um cidadão aqui no mundo, nós temos que fazer diferença no mundo. E cada um poder contribuir um pouquinho é muito bom. Então, ontem a gente estava fazendo fralda geriátrica, fizemos bastante fralda para distribuir para aquelas pessoas que precisam. É lindo, né? Um trabalho muito maravilhoso, que é da Pastoral da Saúde, que eu sou coordenadora do Estado de São Paulo, e a gente ajuda aí as pessoas que têm necessidade, né? É isso aí, gente. Então, a gente está aguardando. Vou montar, não hoje, na próxima semana, vou montar um grupo de super interessados. Então, já vão se planejando, vou montar um grupo no WhatsApp, onde a gente vai bater papo e eu vou mandar a agenda, tá? Dos cursos desse ano. Vai ser muita novidade, gente. Muita. Tá bom? Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui. Obrigada, pessoal, por ter me acompanhado aqui até agora, gente, né, professora? Isso, eu que agradeço a todo mundo que está conosco, o nosso carinho, o nosso respeito, né, que vocês tenham, né, aproveitado aí, né, que tenham gostado da nossa companhia, né, que a gente tenha sido aí agradável com vocês, né, a gente não tem essa coisa de coach, né, a gente é muito profissional mesmo, né, a gente está tentando aí soltar um pouquinho mais, né, mas o que a gente tem, né, é aquilo que eu falei para vocês que é importante. Reter conhecimento, responsabilidade no ensinar, responsabilidade em formar pessoas. Né? Então, isso é muito importante. Tá bom? Então, meu carinho, meu agradecimento, viu? A você, Flávia, e a todos que estão conosco, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Uma ótima noite. Obrigada. Tá obrigada, professora. Gente, beijão. Até quinta, hein? Quinta-feira tem live. Às 19 horas, com Michele Rufini. Acompanha o Instagram. Maravilhoso. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.